Para terminarmos os processos de eletrização, nós vamos utilizar a eletrização, vamos ver o último processo que é a eletrização por indução. Mas enquanto a gente vai repetir aqui e revisar. Quais são o processo de eletrização que a gente já viu? A gente viu a eletrização por atrito, né, que os corpos ficam carregados com carga de sinais contrários. Quando a gente atrita dois corpos, não é isso? Um fica com sinal positivo e outro fica com sinal negativo. E tem uma série triboelétrica, né, isso que é essa série triboelétrica que faz a gente saber quais são os corpos que irão ficar, dependendo do material que eles são constituídos, qual é aquele que vai ceder elétrons ou aquele que vai receber elétrons. Aqueles que ficam acima da tabela são aqueles que conseguem ceder elétrons, ou seja, conseguem doar os elétrons. E os que estão abaixo da série são aqueles que conseguem receber os elétrons. Então, os que ficam acima, eles ficam carregados positivamente, como o vidro, a mica, a lã, por exemplo, eles ficam carregados positivamente. E os elementos abaixo, eles ficam carregados negativamente, ou seja, durante o atrito, quem é que fica positivo e quem é que fica negativo. O algodão, a ebonite, o cobre, o enxofre, por exemplo, aqui, e o celuloide, não é isso? Eles ficam carregados negativamente. Por quê? Porque a tendência deles é receber os elétrons. Tá certo? Uns ganham e outros recebem. E no por atrito, um fica positivo e o outro fica negativo. Eles ficam eletrizados com cargas de sinais contrários. Já na eletrização por contato, né, isso ocorre a passagem de elétrons de um corpo para o outro. Os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmo sinal. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo. Por exemplo, eu tenho um corpo eletrizado negativamente, porque ele tem excesso de elétrons, e eu tenho um corpo neutro. Que o neutro, ele tem o quê? Ele tem a quantidade de prótons e elétrons iguais. Não quer dizer que ele está neutro, ele não tem carga. Isso aí não existe. Todo corpo tem carga. Se ele está neutro, significa que a parte positiva é igual à parte negativa. Então, nesse caso, quando ocorre o contato, né, esse que está eletrizado negativamente passa elétrons, porque ele tem elétrons demais, ele quer distribuir, então ele vai distribuir para o corpo neutro. Automaticamente, depois da retirada, depois do contato, eles vão ficar carregados com carga de mesmo sinal. Então, se o corpo eletrizado estiver negativo, os dois corpos ficarão negativos. Se o corpo eletrizado for positivo e o outro neutro, quando eles entrarem em contato, o positivo, que está carregado positivamente, tem falta de elétrons. Então, o que está neutro vai doar os elétrons para o que está carregado positivamente. Automaticamente, os elétrons do corpo neutro, não têm condição de deixar os dois corpos neutros. Então, eles vão ficar carregados o quê? Positivamente. Vai passar elétrons, mas esse aqui não vai conseguir ficar neutro e esse aqui que estava neutro perdeu o elétron, vai ficar positivo. Então, nesse caso, quando o corpo que entrar em contato for positivo, fica os dois corpos iguais, ó, positivo e positivo. Se for negativo, tenho a passagem de elétrons de um para o outro, mas eles ficam no final com cargas eletrizadas iguais, negativo e negativo. Na eletrização por indução, não ocorre uma passagem de elétrons, apenas uma aproximação. A indução ocorre apenas por aproximação de um corpo eletrizado e de um corpo neutro, né? Ele diz assim, ó, a eletrização de um corpo neutro, né, pode ocorrer por simples aproximação de um corpo. Não é isso? De um outro corpo, sem que haja aproximação entre eles. Considerando inicialmente um corpo eletrizado neutro e um bastão eletrizado negativamente, quando se aproximamos o bastão eletrizado do corpo neutro, as suas cargas negativas se repetem. Por exemplo, aqui no bastão, ele está carregado negativamente, né? Aí a gente lembra do princípio de atração e repulsão entre as cargas. O que atrai cargas? As cargas se atraem de mesmo quando elas têm o mesmo sinal, quando tem sinais diferentes e elas repetem sinais iguais. Então, como esse corpo está neutro, ele vai o quê? E o negativo chega perto, ele vai aproximar e ele vai querer o quê? As cargas positivas, certo? E vai repelir a negativa. Então, sinais iguais... sinais diferentes se atraem e sinais iguais se repelem. Então, no corpo vai haver apenas, na indução eletrostática, na eletrização por indução, ocorre apenas uma separação entre as cargas, positivo e negativo no corpo, porque não há contato, tá? Então, o que ocorre? O fenômeno de separação de cargas entre um corpo e o outro, a gente chama de indução eletrostática, né? E na indução eletrostática, ocorre apenas uma separação entre algumas cargas negativas e outras cargas positivas. O corpo eletrizado, o corpo que está com carga, ele é um indutor, que ele vai induzir o outro. E o corpo que está neutro é chamado de induzido. Então, o indutor é o que tem cargas e o que está neutro é o induzido. Então, esse aqui vai induzir ele a separar as cargas. Se esse bastão fosse
positivo, aqui ficaria as cargas negativas e a positiva para esse lado. Como esse bastão é negativo, ele vai atrair as cargas diferentes, as cargas opostas, não é isso? Então, ó, sinais contrários. Então, aqui, chegou pertinho, ele vai aproximar as cargas positivas e repelir as negativas, né? Na indução, como a já viu, ocorre apenas uma separação entre as cargas, certo? Positivas e negativas. Agora, se eu quiser realmente obter um corpo eletrizado com carga de um só sinal, nesse caso, a gente tem que ligar esse corpo à Terra, porque como não há contato, então para que ocorra a passagem de elétrons, ocorra a... como é que a gente diz o nome? Tem horas que a gente vai... Quando ocorre a eletrização, né? Para ocorrer a eletrização, eu tenho que fazer a ligação de um fio terra, né? Se quisermos obter um corpo com eletrização, com carga de um só sinal, basta ligá-lo à Terra, na presença de indutor. Nesta situação, elétrons livres do induzido que estão sendo repelidos pela presença do indutor escoam para a Terra. Quer dizer o quê? Se aqui está negativo, ele quer as cargas positivas, certo? E as cargas negativas, quando eu fizer a ligação por um fio terra qualquer, um pedacinho de fio mesmo normal, um fio seja metálico, porque o metálico ele é condutor de cargas elétricas, né? E todo mundo sabe. Seja um elemento de alumínio, de qualquer fiozinho. Quando eu ligar aqui, automaticamente ele vai repelir. O que ele está repelindo? Não são as cargas negativas vão escoar para a Terra. E esse corpo vai ficar o quê? Carregado positivamente, porque ele vai perder elétrons, porque ele vai perder elétrons para a Terra. Aí, tirando essa ligação, esse fiozinho, o corpo perdeu elétrons. Se ele perdeu elétrons, ele ficou carregado o quê? Positivamente, tá? Então, no processo de indução eletrostática, o induzido, quando ligado à Terra, o induzido, que é o que está sofrendo a separação das cargas, ligado a um fio terra, se eletriza com carga de sinal contrária do indutor. Então, se o indutor é negativo, eu ligando a Terra, ele vai ficar carregado positivamente. Se o indutor fosse positivo, aqui estaria as cargas negativas e aqui estaria as cargas positivas. Se eu ligando a Terra, as cargas da Terra viriam para dentro do induzido, tá? As cargas viriam porque ele vai puxar o que ele quer. O que ele quer são as cargas negativas. Ele ia puxar da Terra, ia subir, né? Os elétrons para cima. Então, ele ia ficar carregado, se ele fosse positivo, ele ia ficar carregado negativo. Porque na indução eletrostática, os corpos ficam, no final, eletrizados com carga de sinais contrários. Positivo, negativo ou positivo. Tá bom? Então, os 3 tipos de eletrização que a gente viu foi eletrização por atrito, né? No final, os corpos ficam com carga de sinais contrários, tá? No contato, é o único que fica com carga de mesmo sinal. Os dois entram em contato, o corpo eletrizado e o neutro, e no final ele fica com carga do corpo eletrizado. Se for negativo, os dois ficam negativos. Se for positivo, os dois ficam positivos. Já na eletrização por indução, só ocorre, né, uma separação de cargas, mas se a gente quiser que o corpo fique eletrizado, eu tenho que ligar o induzido à Terra. Não é isso? Aí, dependendo aqui do indutor, ele vai se carregar, ele vai se eletrizar. Se carregar, eu chamo de eletrizar e carregar a mesma coisa. Ele vai se carregar com cargas de sinais opostas do indutor. Se aqui for negativo, ele vai se eletrizar positivo. Se aqui for positivo, ele vai se eletrizar negativamente. Tá certo? Então, a gente fecha os nossos processos de eletrização. São 3: atrito, contato e indução.